Bom, pessoal, o técnico Adilson Batista estreou no comando do Amazonas FC no último sábado. Infelizmente, o resultado não foi aquilo que a gente esperava, uma derrota para o Sport Recife por 3-2. Mas vocês já identificaram alguma mudança em comparação ao trabalho do Luizinho Vieira? Bom, aqui eu fiz uma lista, mas antes, vamos para a vinheta. E o primeiro ponto da nossa lista é a plataforma tática inicial. A gente sabe que treinadores têm os seus conceitos, as suas ideias, mas todas as vezes em que a gente vai fazer alguma análise, seja a gente da imprensa ou os torcedores sobre o trabalho de uma comissão técnica, o pontapé inicial quase sempre é a plataforma tática ou o esquema tático. No caso do Luizinho Vieira, ele utilizava um 4-4-2 mais clássico, com 2 volantes, 2 meias abertos, 2 atacantes. Já o técnico Adilson Batista, ele iniciou o seu trabalho no 4-2-3-1, que também atua com 2 volantes, mas usa um meia armador, 2 atacantes pelos lados e 1 jogador na referência no setor ofensivo. O segundo ponto é justamente a utilização desses atacantes pelos lados, ou os famosos pontas. Porque na época do Luizinho Vieira, quem dava essa opção de amplitude e profundidade eram os laterais com característica ofensiva, ou seja, o Renan Castro pelo lado esquerdo e o Patrick pelo lado direito. Já com Adilson Batista, mesmo que eles não fizessem algumas vezes a opção de profundidade, quem dava essa amplitude era o Igor Botti pelo lado esquerdo e o William Barbie pelo lado direito. E a gente precisa fazer um adendo aqui que com o Luizinho Vieira, tanto um quanto o outro faziam duplas de ataque com o Sassá, justamente por Luizinho optar por esse 4-4-2. Ou seja, já com Adilson, ele muda o posicionamento desses jogadores para aproveitar da característica de velocidade deles. E o terceiro ponto é o jogador Fabiano, que na partida contra o Sport atuou como lateral esquerdo, mas a gente sabe que para ele essa posição não é nenhuma novidade, porque tanto no Operário, jogando na Série B, ele atuou dessa forma, no Confiança, jogando na Série C, ele também jogou na lateral esquerda, na Portuguesa, na Chapecoense. No próprio Amazonas, na final do primeiro turno do Barezão, ele joga de lateral esquerdo. Então, o Luizinho Vieira, ele passou a utilizar o Fabiano, que já é um jogador de 34 anos, como zagueiro pelo lado esquerdo, por ser um jogador canhoto, para facilitar, inclusive, a saída por aquele setor. O quarto ponto é a posição de meia armador, ou a função do jogador que acaba tendo uma característica de 10 clássico, uma posição inclusive que está até em extinção no futebol brasileiro e no futebol mundial. Mas quem teve essa função no jogo contra o Sport foi o Diego Torres, que o Luizinho Vieira jogava como um meia mais aberto, só que quando ia interagir com os outros jogadores, ele centralizava para poder fazer a criação por dentro também. A diferença é que com Adilson Batista, o Diego Torres ele já estava por dentro e ia no setor onde estava a bola para poder fazer as interações. Só que como o Sport estava com uma marcação muito encaixada e fazia a marcação em bloco alto, essa bola dificilmente passava pelo centro. E o último item dessa lista é a respeito da marcação. Se com o Luizinho Vieira o Amazonas utilizava uma marcação em bloco alto, com predisposição para poder fazer o pós-perda, já com Adilson Batista, o início de trabalho dele teve um conceito ali de equilíbrio, uma marcação mais em bloco médio, em bloco baixo, dando uma certa liberdade para que os zagueiros do Sport conseguissem fazer a criação. Mas a gente precisa fazer um adendo. O Adilson só tem poucos dias de trabalho, então a gente vai conseguir ver ele implementando as suas ideias, sendo de saída de bola, de transição de defesa para o ataque, de organização defensiva, organização ofensiva, se vai fazer pós-perda ou não, se vai ter uma marcação mais equilibrada ou não, com a continuidade do trabalho. E agora eu deixo o restante da lista para vocês. O que vocês viram de diferente desse início de trabalho do Adilson Batista em comparação ao trabalho do Luizinho Vieira? E não esquece de deixar o seu like, de apertar o sininho, de compartilhar e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente continuar propagando conteúdo sobre futebol amazonense aqui pelo YouTube.